Meus irmãos, bom dia, graça e a paz. Queremos ler com você o texto desta manhã. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 18, do versículo 21 até o versículo 35. Diz assim: Então Pedro, aproximando, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram o que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, até que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente diante do Senhor, rogou e disse: "Se paciente comigo, e eu te pagarei tudo." E o Senhor daquele servo compadeceu-se, mandou embora e perdoou-lhe todas as dívidas. Saindo dele, porém, encontrou com um conservo seu que lhe devia 100 denários. E agarrando, sufocava, dizendo: "Paga-me o que deve." Então o seu conservo, caindo a seus pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo, eu te pagarei tudo quanto te devo." Ele, entretanto, não quis, antes, indo, o lançou na prisão até que saudasse toda a dívida. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu servo, como também me compadeci de ti?" E indignando-se, o seu senhor e o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um o seu irmão. Mas irmão, sendo muito claro e objetivo, essa parábola, ela, diferentemente de muitas outras, ela não tem labirintos, não requer que façamos uso de um criticismo mais severo ou que recorramos a referências para compreender esta parábola do Senhor Jesus. Ela é muito objetiva. Ela fala do perdão. E Pedro então pergunta: quantas vezes eu devo perdoar alguém? Até 7 vezes? Tudo isso? Eu disse: não, Pedro, não te digo 7 vezes, mas eu te digo 70 vezes 7. Uau! É muita dívida, não é verdade? Mas o Senhor Jesus explica por que isso. Ele conta então que um certo rei, um servo, ele detinha um valor muito importante que o rei lhe confiara. E esse valor chegou o dia de acertar. E esse servo não tinha com que pagar. Era 10.000 talentos. Era muito dinheiro. Os grandes estudiosos divergem quanto ao valor. Uns dizem muito, outros dizem pouco, outros dizem menos. Um diz mais ou menos. Mas todos eles convergem em uma só resposta: essa dívida era impagável. Alguns calculam que seria 170 toneladas de ouro, 170 mil quilos de ouro. É muito ouro, é muito quilos de ouro, não é verdade? Então, durante uma vida, o indivíduo, por um trabalho, por mais que lhe renda frutos, dividendos, é impagável. Bom, meus amados irmãos, a verdade é que chegou o momento de acertar essa dívida. E esse servo não tinha esse dinheiro para acertar, não tinha esse valor. Mas então ele roga ao seu Senhor que seja misericordioso com ele e lhe dê um prazo maior, ele vai pagar. Mas o Senhor, sabendo que aquilo era impagável, então esse Senhor resolve perdoar-lhe a dívida. E todo eufórico e contente: olha, eu não tenho mais dívida, estou quites, eu não vou para a prisão, estou bem agora. Ele encontra alguém que também era um servo do rei, era um conservo dele. Esse servo, ele estava numa classe social um pouco mais elevada e encontrou um que tinha uma classe social menos elevada. Então ele pega e manda que ele pague o dinheiro. Era só 100 denários. Cada denário correspondia a um dia de trabalho. Era 100 dias de trabalho. Só isso. Só 100 dias de trabalho. 3 meses mais de dia de trabalho. Se trabalhasse todos os dias, ele pagaria. Mas ele não teve misericórdia, ele sufocava e passava na cara: você é um devedor, você me deve, me pague, me pague. Disse: vai ser paciente, me dá mais um prazo aí, eu vou te pagando.
Disse, não, você vai para a prisão e lá você vai trabalhar forçadamente todos os dias. É um trabalho de carregar pedra, cavar buraco, trabalho forçado, até que você me pague. A Bíblia não nos mostra com muita clareza, mas talvez aquele servo ou trabalhou ou ainda estava na execução do trabalho para pagar essa dívida. Mas a verdade é que a verdade apareceu e as pessoas que souberam disso ficaram indignadas e foram falar para o Senhor, para o seu rei: olha, rei, aquele servo que tu perdoaste, aquela dívida impagável, ele não perdoou só 100 dias de trabalho que alguém lhe devia. O servo, então, o Senhor o chama e então sabemos que o resultado é que esse servo foi jogado no trabalho forçado, ele, a esposa e seus filhos, para pagar essa mísera dívida que ele devia. Mas, irmãos em Cristo, as coisas então se invertem. Ele era devedor e agora ele sai como credor. Na verdade, ele saiu como devedor, ele entrou como devedor na sala do rei e saiu como credor de alguém que lhe devia só 100 denários. Como Deus muda a situação das pessoas? Não é verdade? Deus muda isso. Mas o ato de ser compassivo, ele é pessoal, é de cada um. O rei foi compassivo com ele, mas ele não fora compassivo com o seu servo. E na verdade, então, isso foi muito ruim. A verdade é que nós vivemos em comunidade, na igreja, e quantas vezes nós temos relacionamentos quebrados com pessoas porque não achamos que a pessoa é digna de nosso perdão, não é verdade? Quantos pastores vivem também em situação semelhante ou piores? Pastores que não se relacionam, pastores que se acham mais importante do que o outro, mais sábio que o outro, ou por alguma outra situação, na verdade não tem relacionamento algum. Quantas igrejas, na verdade, igrejas inteiras, não têm relacionamento com outras igrejas? Meu irmão, que triste, não é verdade? Parece que essa palavra de Mateus capítulo 18, parece que não é muito lida ou não é compreendida, e não é lida porque nós não queremos ler essa parte da Bíblia. Porque o final do texto, quando Jesus diz lá no versículo 35, olha, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar de cada um a seu irmão. Amados irmãos, que triste. Nós estamos nos nossos púlpitos pregando, cantando, sentados em nossos bancos confortavelmente, saudamos alguns com a paz do Senhor, mas olhamos meio torto para outros irmãos. Nós não vamos pensar que porque saudamos um com a paz e abraçamos um, isso vai ser contabilizado para entrar no céu. O que vai ser contabilizado é exatamente com aquele que nós não temos relacionamento e nós não queremos. Nós não perdoamos a falha do irmão, seja qual for. A dívida maior foi perdoada, nenhuma dívida se compara a essa dívida que o Senhor Jesus pagou por nós, que esse rei pagou por nós. Perceba, meus irmãos em Cristo, que esse rei, Deus bendito, foi tão caro para que ele pudesse perdoar essa dívida, não somente porque ele entregou seu filho para morrer por nós. Perceba um detalhe, amados irmãos, lá na crucificação, é quando o Senhor Jesus diz: Pai, por que me abandonaste? Onde Deus se fez ausente do seu filho. Que duro para um pai ser obrigado a se ausentar do seu filho por conta dos nossos pecados, das nossas dívidas, que era tamanho, e ele queria que nós fôssemos perdoados, então ele se ausenta do seu filho, abandona o seu filho por algum determinado tempo, e seu filho clamava: Pai, por favor, não saia de perto de mim, onde tu estás? Por que tu abandonado? Por que me deixaste aqui? Veja o tamanho dessa dívida, veja o tamanho, quanto foi caro para que Deus perdoasse nossa dívida, e nós não perdoamos nossos irmãos. Se assim for, nós não devemos esperar coisa melhor, irmãos. Não sejamos enganosos a nós mesmos, achando que por apertar a mão de um, abraçar outro, nós teremos aí naquele dia um bem-vindo, benditos do meu Pai. Não, nós não teremos. Naquele dia haverá grande surpresa, infelizmente. Que lastimável, que tristeza imensa, aonde talvez muitos de nós não ouviremos a frase: vinde, bendito do meu Pai, entrai no gozo do teu Senhor. A igreja, essa comunidade onde nós vivemos, é verdade, é uma comunidade de pecadores, pessoas que erram, pessoas que estão caminhando ainda nesse caminho para alcançarmos a perfeição em Cristo, claro, em Cristo alcançarmos essa perfeição, e nós requeremos que
seja pessoas tão certas onde nós não somos certos. Amados irmãos em Cristo, nós temos dificuldade de ter relacionamentos fiéis. Temos muito porque nós não somos compassivos com os nossos irmãos. A meditação de hoje, nessa manhã, a lição de hoje é que nós vamos discutir isso dentro de casa. Vamos discutir isso dentro de nós mesmos. E é tempo de fazermos aliança. Hoje de manhã eu recebi um vídeo em um dos maiores condomínios de Recife, de Boa Viagem, não maior só em tamanho, mas no nível social, diante do problema que se abate, e todo mundo não vendo uma solução, estou apreensivo, os empresários que ali moram, ali só moram executivos, pessoas de alto padrão. E hoje de manhã, ontem à noite, o condomínio colocou um hino de louvor na praça de lazer para que todos os prédios, todas as torres ouvissem. Irmãos, os dias são maus. É chegado o momento em que nós vamos encontrar o Senhor dos Senhores e havemos de prestar conta. A meditação nessa manhã é para que nós possamos tomar uma atitude e não mais continuarmos como credor incompassivo, como devedor incompassivo, na verdade. Meus irmãos, minha oração nessa manhã é que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus nos dê uma direção e que essa aula de manhã possa de verdade ser uma aula que nós aprendemos e possamos fazer isso hoje. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o que será amanhã. Deus abençoe você. Deus permita que você seja atingido de um modo muito contundente dessa parábola do Senhor Jesus. Ela é muito objetiva. Quem pagou a dívida foi Deus, o Rei. Ele pagou nossa dívida. Ele pagou tudo que nós devíamos. Romanos capítulo 5, versículo 10, você vai ver isso também. Colossenses 1, 21 fala sobre isso. A dívida é muito alta, mas Ele pagou por nós. Deus abençoe, fique na paz de Jesus e tenha uma manhã abençoada. E logo mais à noite nós teremos um culto muito abençoado, em nome de Jesus. Deus abençoe, um grande abraço.